Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos encerrando esse pequeno tempo na igreja, que é o tempo do Natal. O tempo do Natal que começou com a missa do Galo, a missa do dia 24 à noite, e vai se encerrar no próximo domingo. Esse tempo curto na igreja, em que nós meditamos a respeito dessa vida escondida, em que nós meditamos a respeito do nascimento de Jesus, em que nós meditamos sobre o presépio, montado em nossas igrejas, montado em nossas casas, em vários lugares onde nós frequentamos, nós meditamos a respeito dessa primeira etapa da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período também, que sempre coincide com o início do ano civil, nós somos chamados adiante de Deus, renovar os nossos propósitos, traçar novos propósitos de conversão e até mesmo reviver as coisas simples, as coisas primeiras da nossa fé, que, se deixadas de lado, nós começamos a afastar de Deus. Pois bem, nesse evangelho de hoje, retirado do evangelho de São Lucas, nós temos um leproso que se aproxima de Jesus, suplica que ele seja assim purificado, e então recebe uma graça, recebe a graça da cura, recebe a graça da purificação. E então Jesus pede a ele o seguinte: vá cumprir então aquilo que é o preceito de Moisés, retorne ao sacerdote, se apresente e ofereça aquilo, a oferenda, ofereça aquilo que foi assim a sua purificação. E nós, meus irmãos, à semelhança desse leproso, recebemos muitas graças de Deus. Já fomos purificados, já fomos libertos de inúmeras situações que nos impediam de caminhar. A nossa caminhada cristã nos impediu de dar passos concretos, outras situações ainda estamos vivenciando e lutando, mas de alguma maneira, de maneira unânime, a maioria de nós aqui já recebeu alguma graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a semelhança desse leproso, deve brotar no nosso coração uma virtude, chamada a virtude da penitência, a virtude de saber que tudo que nós façamos diante de Jesus não é nada, diante daquilo que Ele fez por nós, mas da nossa parte, nós precisamos cultivar esse espírito de sacrifício, esse espírito de mortificação, esse espírito de entrega, porque se nós nos esquecemos dessa realidade, de que nós somos eternos devedores diante de Jesus, nós vamos nos acostumando com isso, e nós vamos assim deixando de lado, e até mesmo vai diminuindo a nossa sensibilidade diante das nossas faltas. Nós caímos naquela, eu recebi a graça, o perdão de Deus, né, eu estou diante de uma tentação, depois eu confesso, né? O que tem, né? Só mais um pecado a mais na minha conta, eu penduro lá, depois eu vou lá e confesso, não tem nada demais. Porém, nós diante de Deus prestaremos conta daquilo que nós assim fazemos. Nós prestaremos conta diante daquilo que nós assim cometemos. Não que nós queiramos cair no moralismo, mas veja bem, é óbvio que há uma imensa diferença, sigamos uma linha de raciocínio, há uma imensa diferença, por exemplo, numa pessoa que tem a sua vida inteira doada para Deus, lutando, buscando, se confessando, se arrependendo, fazendo penitência, e um dia chega a glória do céu, do que talvez algum enfermo que nós padres, né, vamos visitar no leito de morte, já nos últimos instantes da sua vida, que teve uma vida toda longe de Deus, mas no final se arrepende. Há uma diferença de graça, há uma diferença de glória, há uma diferença de felicidade no céu. Se nós queremos ser muito felizes, se nós queremos de verdade estar com Deus, nós precisamos
assim, estar com Ele o máximo que nós podemos aqui nesta terra, e saber que no nosso coração deve brotar sempre a gratidão por todas as vezes que nós fomos perdoados. Atendendo inúmeros casais, nesse pouco tempo, esses poucos meses que eu tenho de padre, sei lá, deve ter uns 19 meses de padre ou algo assim, né? Mas o quanto é difícil para um casal lidar com a desconfiança ocasionada talvez por uma traição, ou até mesmo pela menção de uma traição. É algo difícil. Imagina só quantas vezes nós traímos o coração de Deus, né? Quantas vezes nós assim ferimos o coração de Deus e necessitamos constantemente, como nos diz a Sagrada Escritura, vós que outrora estáveis longe de Deus, buscai-o agora com um fervor 10 vezes maior. E por fim, ontem na meditação da paixão do Senhor, um dos pontos que nós meditávamos à noite é a respeito dos escritos de São João Bosco. São João Bosco nos diz o seguinte: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente Jesus sacramentado. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar Jesus. Meus caros, a visita ao Santíssimo Sacramento é um remédio muito necessário para vencermos o demônio e para vencermos nós mesmos. Portanto, ide frequentemente visitar Jesus e o demônio não terá vitória contra vós. Nos diz, né, São João Bosco, esse santo que teve um amor muito grande por Jesus sacramentado. Uma das provas, então, um dos meios de nós imitarmos esse leproso é visitarmos Jesus constantemente. Pesquisando um pouco a respeito da conversão de inúmeros satanistas que nós temos registrados nos últimos tempos, a maioria deles sabia da presença de Jesus na Eucaristia. A maioria deles sabia do valor da Santa Missa. E a maioria deles zombavam deste augustíssimo sacramento. Mas teve um satanista que se converteu no ano de 2009, lá nos Estados Unidos, e que ele dá um testemunho muito forte para nós a respeito desse buscar Jesus ainda mais depois de ter recebido o perdão e a purificação. Esse satanista jovem, ele nunca foi assim de igreja, não tinha sido batizado nem nada, e ele então foi adepto a essa doutrina completamente perversa. E um dia, lá nos rituais que eles faziam, ele ouviu lá diante do mestre que ele estava lá recebendo os ensinamentos, o mestre disse assim que Jesus, o tal Filho de Deus, estava na Eucaristia. E aquilo ficou no coração dele. E ele então pesquisou a respeito de lugares que tivessem adoração perpétua, para que ele pudesse ver o que era realmente essa tal Eucaristia, esse tal Filho de Deus presente aqui. E então ele resolveu ir discretamente numa madrugada, num lugar de adoração perpétua. Adoração perpétua é 24 horas, as pessoas vão revezando e o Santíssimo nunca é recolhido, a igreja é sempre aberta. E ele achou uma capela próximo, lá na cidade onde ele estava, e ele foi, no ano de 2009, numa madrugada, e lá chegando ele pensou, poxa, é Deus presente aqui na terra, logo não tem nada maior do que isso para os cristãos, logo deve estar assim de gente querendo adorar Jesus. Chegando lá tinha um carro somente no estacionamento e uma luzinha fraca lá na porta da capela. Ele chegou, abriu a porta da capela e tinha uma senhora sentada que olhou ele assim de canto de olho, segundo o relato dele,
E ela foi correndo, e ele pensou que ela ia acolhê-lo, ou ia ensinar ele a rezar, ou fosse, afastar, pensando que era um ladrão de madrugada, não sei. E ela chegou e disse para ele assim: olha, você fica aqui, fica com a chave, eu estou indo embora, tá? Fui. Ou seja, ele que pensava que iria encontrar uma capela onde estava Deus, Jesus sacramentado, repleta de pessoas, malemar tinha uma senhora que estava esperando o próximo vir para poder, sair dali. Então, meus irmãos, nós que temos uma facilidade tremenda de estar com Jesus em diversos lugares, em diversas situações, em diversos momentos do nosso dia, uma prova de nós sermos agradecidos e brotar o louvor no nosso coração é estarmos diante de Jesus sacramentado. Nessa primeira leitura nós ouvimos: quem está com o Filho de Deus está com a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se nós queremos a vida verdadeira, se nós queremos assim que Deus nos ilumine com santos propósitos, se nós queremos vencer assim as insídias do demônio sobre nós, as tentações, as perseguições, se nós queremos ter forças, estejamos na fonte da graça, na fonte da força, da fonte da alegria que é Jesus. E ao longo do nosso dia, nos organizemos. Tem uma galera que eu sei que está de férias por aí, e Jesus está te esperando, aqui na nossa capela ao longo do dia, na capela onde você tem condições de participar, mas estejamos com Jesus. Se nós não somos capazes de escolher estar com Jesus nesta terra, nós não teremos força e nem condições de desejar estar com Ele por toda a eternidade. Aquilo que nós plantamos aqui, nós colheremos um dia para a nossa eternidade. Então, estejamos diante de Jesus sacramentado. Jesus sacramentado olha para cada um de nós, e Ele deseja mais do que nós a nossa própria salvação, a nossa própria conversão. Estejamos com Jesus, estejamos diante do verdadeiro amor, estejamos diante daquele que verdadeiramente deu e continua dando a vida por cada um de nós, e nós encontraremos a verdadeira vida. Então hoje, antes de nós sairmos dessa celebração, um dos propósitos para esse início de ano, no final do tempo do Natal agora, seja estar mais vezes com Jesus, seja buscar mais Jesus, seja nos encontrar mais com Jesus, e nós perceberemos que nós assim seremos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.